Chegamos! Mais uma edição do Além dos Fatos começando por aqui, bem a tempo, bem na hora. Certinha para você que acompanha sempre nesse horário, sempre depois ali das 5 da tarde, até o sinalzão das 5, todo mundo posicionado, que o Além dos Fatos começa na sua rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, o nosso ao vivo por aqui. E claro, um abraço também para você que acompanha a gente na sua sessão de vídeos, quando você começa a assistir vídeos, maratonar aí para acompanhar os vídeos interessantes, os bons destaques da internet, o Além dos Fatos passa por isso, né? Afinal de contas, Larissa Oliveira está sempre com a gente buscando os temas mais interessantes que mais vão nos ajudar na vida. Larissa! Oi, Veri! Olá! Esse daqui, você sabe que quando não sou eu que crio o tema, né, em si, eu dou crédito pra pessoa que me deu a sugestão. Ó, quem tá aqui do meu lado que sugeriu o tema de hoje. A Larissa tem uma habilidade, ela sabe que por trás dessas pessoas, ou na frente dessas pessoas, ou do lado, ou junto com essas pessoas, ela vai encontrar sempre boas conversas, boas temáticas e que vai inspirar muita gente, né? Estamos falando, claro, da nossa Nutri de plantão, doutora Liliane Neto, nos fazendo companhia, não posso esquecer. Nossa Nutri oficial do Além dos Fatos. Veri, um prazer estar aqui com você. A Lari também. Olha, é uma temática que, sim, nós podemos falar muito sobre ela, mas eu acho que essa ideia, né, que nós temos de trabalhar em coletivo é muito gostoso, porque assim a gente consegue realmente atingir o coração dos ouvintes, né? Então, é um prazer ouvir sair com você, carregando a gente dentro do seu carro, onde você estiver, porque realmente estamos aqui para fazer a sua tarde mais feliz e mais saudável. Bom, daqui a pouco você vai conhecer também as plataformas aí que a Liliane está para nos ajudar. Tá baixo ou alto aí? 0? Então, fala, Larissa, enquanto eu ajusto o som. Vem aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, acompanhar a gente por imagens, trazer a sua participação também e, claro, participar da nossa enquete que já tá rolando aqui. E já que vamos falar sobre emagrecimento, eu pergunto se você aí que tá acompanhando o Além dos Fatos tá precisando emagrecer. 60% disseram que sim, 40% disseram que não. Vamos ver como que a nossa enquete vai desenrolar ao longo do programa também. Perfeito, então vamos lá interagir com a programação de hoje, é muito bom. Quero saber quem é você que está acompanhando a gente. Estou de olho aqui no WhatsApp, tá? E também no YouTube. Então pode chegar para participar conosco aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Bom, e sobre a nossa conversa de hoje é emagrecimento, né? E o emagrecimento é um tema que sempre atrai a atenção das pessoas, não é? É ou não é verdade? Especialmente em uma sociedade que valoriza a aparência física. Cada vez mais, né, Larissa? Cada vez mais as pessoas estão buscando aí estar em forma, né? Exibir corpos sadios, nem sempre sarados. É por saúde, né? Às vezes é sarado, mas não é sadio. A motivação principal geralmente é só porque viu fulana do Instagram, Exatamente. Magrinha. E hoje a doutora vai nos ajudar um pouquinho sobre essa questão que eu lancei aqui, inclusive, de sarados, mas nem sempre sadios. Mas... Podia ser o título de hoje. Mas é importante entender que o processo de emagrecimento não deve ser visto como um atalho que nos transforma magicamente. Estalou o dedo, já está tudo resolvido, né? Emagrecer pode estar ligado à melhoria da saúde. Olha que interessante, né? Que importante. Mas a maneira como alcançamos esse objetivo é crucial. Um dos problemas está na valorização excessiva da magreza e na crença equivocada de que se sou magro, logo estou saudável. Esse pensamento pode levar a transtornos alimentares e dificultar o processo de emagrecimento. Quer aprender a emagrecer de forma saudável e respeitando o seu corpo? Então te convido a continuar com a gente por aqui e inclusive conhecer também mais de perto o trabalho da Liliane Neto, a nossa nutricionista, que sempre vem aqui dar uma força, dar uns puxões de orelha, no bom sentido, dar aquela aula aí pra gente se cuidar bem, né? Cuidar bem da nossa saúde, nos alimentar com mais responsabilidade. Quando a gente olha para ela, né, Larissa, a gente já pensa logo assim naqueles pontos que estão faltando, colocar, né, em ordem, né, para que a nossa alimentação fique
adequada à nossa necessidade de ter saúde e tudo mais. Sabe que às vezes eu vou em alguma igreja, né? E o pessoal fica com receio. Nossa, eu vou chamar a Nutri pra ir na minha casa. E ela vai olhar minha geladeira, vai ver meu armário e a barra de chocolate tá escondida atrás dos pratos. Então a pessoa tem toda uma imaginação, né? Na verdade, é o próprio senso de, será que ela vai lá de em casa? responsabilidade. Será que ela vai fazer uma inspeção? Será que ela vai olhar? Estão perdendo a oportunidade tanto, né? Pois Esse é uma boa ajuda. Pois é, com certeza. Eu imagino que ela não vai chegar lá e sair condenando tudo, mas vai, com muito tato, né, dar algumas dicas, certamente, para que você comece a ter uma transformação e melhorar. Porque é melhor, né? Melhor quando o assunto é esse, né, é o bem, né, para você. Então, receba, né? Exato. Renaide Guimarães e Cidinha Medeiros falaram aqui que precisam ganhar peso. Cidinha, inclusive, falou, olha, eu não preciso emagrecer, eu preciso saber o que eu posso comer para engordar um pouco, porque eu não peso nem 47 quilos. Vamos falar disso, vamos. Vamos falar disso então, ô Lili? Deixa eu antes de começar a falar, deixa a Lili falar um pouco das suas plataformas, né? De onde nós com certeza. Larissa. O pessoal me encontra nas redes sociais como nutri.adventista. Lili, observei também que você pôs assim uma jaquetinha, mas você tem uma camiseta que está dizendo algo. Sim, olha aqui, gritando. gente. Mostra aqui para o pessoal. Levanta de repente um pouquinho, mostra. Deixa eu ficar de pé aqui, ó. Mostra lá, ó. É meu corpo, aí tá meu corpo, minhas regras. Mas aí eu risco nessa frase e meu corpo, regras de Deus. E me conta aí, que você que fez? Como é que é isso? Pois é, então agora nós temos uma lojinha online que é disponível aí para todo mundo, né? Fazer suas análises, porque são muitas estampas, até eu mesma fico assim, encantada querendo comprar todos, porque o tema dessa loja, né? É Oi, Tô Saudável. Uhum. Então ele vem trazendo um pouco dos conceitos adventistas de saúde e espiritualidade. E é uma junção, né, de saúde e espiritualidade. Então, se você quer comunicar esperança na academia, nos locais que você frequenta, usando aí uma camiseta que tem realmente a ver com a saúde, com a espiritualidade, vai lá nas redes sociais, né? Me encontra lá no Instagram, que você também vai encontrar a loja Oi, Tô Saudável. E aí lá você tem acesso a todos esses materiais. Tem xícaras, tem bolsas, ecobags. Então, o pessoal que precisa presentear alguém especial também vai encontrar por lá. Na rede social que é? Oi, Tô Saudável. Então é Oi, Tô Saudável. No Instagram também, mas se for na minha página também já encontra. Legal. Obrigada. Eu tô dando uma olhada aqui, achei muito bacana. Muito legal. Ali é fácil e tem chegar? Muita opção, viu? Não é fácil pouca... achar? Eu achei que, olha, caso você não esteja encontrando Oi, Tô Saudável, o que eu fiz? Entrei no Instagram da Nutri aqui, nutri.adventista. O primeiro vídeo que tá fixado aqui, ela tá vestindo uma camiseta do Oi, Tô Saudável. Eu entrei, vi, ela marcou alguém. Era o Oi, Tô Saudável. Pronto, entrei, já tem o site aqui no link, já vi um monte de camiseta. Muito legal. Vai ser um prazer compartilhar com vocês essa esperança também que nós temos, né? Que a gente sabe que Deus, ele cuida dos seus filhos, que ele cura, que ele responde as orações, mas às vezes Deus também nos dá orientações. Então, o estilo de vida é uma forma que Deus tem, né, de cuidar dos seus filhos para que nós possamos ter saúde. Parafraseando lá o pessoal lá fora, a regra de Deus, as regras de Deus são claríssimas também, né? Para o corpo, para o nosso corpo. E aí a gente fala de regras naturais, das leis naturais. Exato. Essas leis naturais, assim, mesmo se a pessoa for ateu, né? Se ela não conhecer a Deus, se ela ficar várias noites sem dormir, ela vai ter prejuízo na sua saúde. Se ela comer vários alimentos industrializados, ultraprocessados, refrigerantes, de repente a doença vai chegar. Então, as leis da natureza, elas são muito claras, né? A gente tem uma fisiologia que funciona perfeitamente porque foi feito pelas mãos do Criador. E se a gente não atrapalhar, tudo flui bem. É verdade. Mas, de vez em quando, a gente para de beber água, para de tomar sol, e isso vai trazendo consequências para o nosso corpo.
puxando o gancho aqui do que a Lari falou, né? Muitas pessoas, elas têm, assim, disfunção no peso. Elas precisam ou emagrecer porque ganharam muito peso, ou elas precisam ganhar peso, né? Elas precisam aí recuperar o seu peso normal. Então, o que seria o ideal, né? A gente fala dentro da nutrição do tal do IMC. O IMC é uma conta matemática que é fácil. Hoje em dia você coloca lá em qualquer calculadora na internet, você consegue calcular. Mas é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Se você tiver aí com o celular na mão, você pode calcular a conta inversa, né? Então, assim, o seu peso vezes sua altura de novo, né? Que aí é a forma de você chegar no IMC de uma forma simples aí, de uma calculadora. E aí você vai ter uma margem, né, do 18,5 até 24,9, que é uma margem normal, que seria o peso saudável. E quando foge dessa margem do saudável, essa pessoa ela entra num quadro de magreza ou desnutrição, ou acima do peso, quando ela está ali no sobrepeso, obesidade, e aí ela precisa recuperar e de fato conseguir chegar ao peso saudável. Então, as pessoas elas precisam, né, conhecer. Eu achei muito interessante uma vez num artigo que falava que apenas 10% das pessoas que estão acima do peso, dos obesos, foram diagnosticados com obesidade. A pessoa percebe assim, minha calça não entra bem, parece que eu tô um pouquinho acima do peso, aquele vestido que eu vestia há um ano atrás já não serve. Marcando a pochete. A pochete, mas ela não foi diagnosticada. Então, as pessoas muitas vezes não entram dentro de um consultório médico para conversarem sobre esse assunto. E aí elas acabam passando por assim, como se fosse um desleixo. A pessoa simplesmente está um pouquinho acima do peso. E não é. Na verdade, o quadro da magreza ou o quadro da obesidade são quadros clínicos. Assim como uma hipertensão, uma diabetes, né? É uma patologia que precisa de tratamento. Uhum. E essa tinha sido justamente a pergunta da Clarice, porque ela falou, olha, eu tenho 60 anos e o meu peso é 51. É normal? Então, para ela descobrir, assim, rapidinho aqui, enquanto ela assiste o programa, cálculo do IMC. Ela não falou a altura dela, né? Não, Clarice, manda pra gente quanto que você tem de altura aqui. Aproveita, ó. Ó, já vou calcular pra você. Eu recebi aqui o contato do meu amigo Marcelo, ele colocou, grande velho, ligado aqui. O Marcelo, né? Marcelo tinha ali seus 20 e um pouquinho só, né? E estava, eu diria que pesadinho, não correria daqui ali, onde eu vejo terminar o visual aqui, sem ter alguma coisa assim bem complicada e ser carregado depois na maca. Agora o Marcelo está assim correndo muito, né? Acho que ele corre até Marcelo, perder parabéns. de vista onde eu posso ver aqui, né? É outro Marcelo, então ele está atento aqui ao programa de hoje porque ele está nessa linha, né? Marcelo, saúde, não é o que importa. Agora, sobre essa questão, eu falei da idade do Marcelo. Não está ouvindo bem aí no fone? Deixa eu ajudar aqui. Ajuda aí, Larissa. Sobre a idade do Marcelo, não sei o que você ia falar da idade do Marcelo. Não, o fone aqui. Mas a nossa enquete agora ela mudou para 58%. 42% disseram que não precisam emagrecer e 58% disseram que precisam sim emagrecer. Clarice, a gente está esperando tua altura aqui pra gente fazer o teste, o cálculo do IMC, pra ver se tá tudo certinho. Pronto. Deixa eu ver. Olha. Pronto, o técnico. Chegou outra, que tem um monte de gente querendo fazer o cálculo. Porque agora a Mari chegou também, disse que tem 43 anos, pesa 94 quilos e tem 1,70 de altura. Será que eu tô no meu peso normal? É a Qual pergunta que é? dela. Repete aí. 94 quilos e 1,70 de altura. A propósito, a doutora Keila, Keila. Tá pensando, o coração. Minha doutora-chefe, né? Não, é por causa do que eu vou dizer, por isso que eu falei dela, né? No caso de você ia falar Davi, você e Davi. Porque certeza. com uma parceira ou parceiro, é mais fácil, quando tá junto, né? Quando há parceria, é mais interessante, né? Para se alcançar essa plenitude toda. O Marcelo, eu falei dele aqui, mas tem a Kelly, que é a esposa dele. E os dois fizeram juntos, né? Os dois estão atletas juntos, né? Motivação dupla. Que legal. Parceria. Essa amiga que passou o peso agora? A Marie.
Marie, ela está classificada aqui na obesidade grau 1. Então, ela está sim no quadro de obesidade. Então, existe o peso saudável, o sobrepeso e a obesidade. Então, no caso, ela está no quadro de obesidade. Entendi. Legal. Deixa eu perguntar uma cosita, depois eu libero para você. Seguinte, Larissa, doutora Liliane, cada idade tem um peso, tipo assim, né? Claro, quando você se forma, você começa bebê, levinho, né? Depois o adolescente, tá formando ainda, e depois homem e mulher formados, né? Já. Aí a partir daí, vamos supor, quando tiverem mais 20 anos, depois mais 20, sempre haverá um peso diferente ou isso é um mito? Isso vai depender dos cuidados ou não que se tem com a saúde? Tem gente que fala assim, quando eu estava no exército, né, eu tinha 1,70 m e também tantos quilos. Mas na verdade, sim, a infância a gente tem uma curva do crescimento. Então cada idade tem o seu peso e a sua altura adequada, né? Uma margem. Nunca é um peso exato, e sim uma margem. E quando nós falamos de adultos, né? Então dos 18 até os 59, a gente obedece uma faixa que é para todos, né? Sem avaliar percentual de massa muscular, avaliando somente o peso e a altura, a gente está aí dentre os 18,5 e 24,9, que é a margem do IMC. E no caso do idoso, aí sim a gente muda. Então, as referências mais atuais dizem que é do 23, o IMC 23, até o IMC 27,9. Então, é uma margem diferente para que realmente obedeça aí uma nova fase de vida. Interessante. Lari. Então, vamos lá, Veri, vamos seguindo aqui, porque tem muita pergunta, a gente já está praticamente na metade do primeiro bloco. Eu queria saber, doutora, porque... Por exemplo, eu vi uma mensagem aqui, deixa eu caçá-la rapidinho, porque teve alguém que falou, olha, pronto, achei, Guilherme. Eu tenho muita facilidade para engordar, para emagrecer é um sacrifício. E aí, essas pessoas que têm dificuldade para emagrecer, eu me incluo nessa conversa aí, porque eu também percebo que para engordar é uma beleza, para emagrecer... Tem gente que vê essa situação e fala, eu preciso emagrecer de tudo que é jeito. A academia demora, sair do serviço, vou fazer caminhada, que preguiça, acordar mais cedo. E aí vão para dietas extremas. Queria que falasse um pouquinho do perigo dessas dietas que a gente vê de blogueirinhos, nessas dietas da internet aí. Pois é, as pessoas entram num quadro de ansiedade, desespero e começam a tentar fazer o emagrecimento acontecer, né, forçadamente. E aí existem vários tipos de dietas restritivas, né? Tem pessoas que passam a tomar só sopa, outros que acabam reduzindo a quantidade calórica ao extremo, outros que só comem proteína. E aí, na tentativa de achar esse acerto e erro, acaba o corpo tendo prejuízo, porque se você restringe muito a caloria ou restringe muito os nutrientes, o seu corpo vai, em algum momento, gritar. E qual que é o maior dos prejuízos de todas essas dietas, né? É a perda de massa muscular. Porque a massa muscular ela é liberada mais fácil do que a gordura. E aí essa pessoa começa a consumir pouco alimento, o músculo acaba sendo prejudicado, depledado, que a gente fala, e essa pessoa acaba tendo, depois, né, perdeu ali 20 quilos. Só que 10 quilos ela perdeu de gordura, 10 quilos ela perdeu de músculo. Quando ela volta à programação normal, volta a comer como antes, ela tende a ganhar mais gordura para recuperar esse peso e continua com essa massa muscular baixa. E a célula do músculo ela é muito mais ativa, ela consome mais calorias do que uma célula de gordura. Então o metabolismo dessa pessoa tende a ficar mais lento a cada efeito sanfona que acontece. Ok, e a questão do suplementar, né? Da questão dos suplementos, por exemplo, suplementos para emagrecer. A gente ouve falar de suplementos para tudo, né? Tem o suplemento para... né? Substituem refeições, né? E os suplementos para emagrecer, quais são os perigos? Há perigos? Pois é, Deus não fez uma árvore de suplementos, né? Ele fez alimentos de verdade, comida. E antigamente eu tinha uma visão assim bem categórica, né? Não deve ser utilizado de maneira alguma. Até que eu comecei a trabalhar com obesidade mórbida.
pessoas que estão aí na fila para cirurgia bariátrica e estão se preparando para esse momento. E a gente percebe que existe uma disfunção, né, transtornos alimentares muito graves que precisam muitas vezes de uma intervenção como um shake. Muitas vezes essa é uma alternativa que a pessoa consegue ter mais controle sobre a quantidade de vitaminas, minerais que ela vai usar, do que quando ela está dentro de uma alimentação reaprendendo a comer. Né? Quando ela às vezes não consegue ter o autocontrole de comer um pratinho só. Se ela come a comida, ela come 5 pratos. Mas, em via de regra, a grande maioria das pessoas se beneficiariam muito mais com a alimentação de verdade, com uma alimentação nutritiva feita de alimentos do que dos shakes. E os shakes, eles tendem a vender, né? Eles têm a fala da venda. E isso causa para a pessoa uma responsabilidade, ela gasta um dinheiro e aí ela começa a consumir aquilo porque ela comprou. Então, a adesão acaba sendo diferente pelo próprio marketing da coisa. Mas, para a nossa saúde, com certeza, o alimento é melhor. Ok. E aquela pergunta lá, né? Que a gente vê a pessoa que tá magrinha, já fala, essa daí tá bem. Vê a pessoa que tá mais gordinha, fala, essa daí tá com diabetes, tá com isso, tá com aquilo. Lili, quem é magro é saudável, isso é uma regra? Quem é magro é saudável e quem é obeso tá doente, é regra, isso é mito? Isso é estereótipo. A gente aprendeu, né, a visualizar a magreza como sendo algo positivo. E você percebe, trabalhando com transtornos alimentares com as modelos, por exemplo, que elas tendem a passar fome muitas vezes para entrar naquele estereótipo de magreza ou acabam realmente desenvolvendo bulimia, né? Comem e vomitam para poder manter o peso. Então, existe desnutrição na magreza extrema e existe também desnutrição na obesidade. É porque você falou na bulimia, que tem a bulimia e a anorexia, anorexia. Né? São diferentes, né, no comportamento, né? Sim, mas ambos são anorexia distúrbios. É quando a pessoa ela não se vê, não se percebe, né? E acha que está acima do peso, que está muito maior do que ela realmente é. E a bulimia, a pessoa consome, mas ela faz alguma coisa para poder eliminar aquela caloria. Na imaginação dela, se ela tomar um laxante, se ela tomar se ela vomitar, ela vai tirar aquilo que ela comeu de dentro dela. Então, são transtornos que precisam de acompanhamento. Trazem danos sérios na saúde. Muito, muito. Então, essas pessoas, né, existe desnutrição num quadro desse, como existe desnutrição na obesidade. As pessoas pensam assim, o bebezinho, né, mais gordinho, que fofinho, é saudável, né? Existe também um mito em cima do que está acima do peso, ou o que está fofinho, ele está bem nutrido. Onde, na verdade, existe uma desnutrição muito grande, uma carência de vitaminas e minerais que fazem com que aquele quadro metabólico não esteja saudável. Então, e também no peso normal. Tem pessoas que têm o peso adequado, mas vai olhar a alimentação da pessoa, come só lanche, refrigerante. Então, o desenho do corpo não vai dizer exatamente como está a nutrição. E sim, uma avaliação completa e também em relação às doenças que essa pessoa desenvolveu. Né? Se ela, tá no peso adequado, mas está com um câncer, está com um diabetes, uma hipertensão, então tem alguma coisa ali que desregulou. E às vezes o diagnóstico parte da tonalidade de que está a sua cor de pele, né? Por exemplo, às vezes está pálido demais, está magro, mas você percebe que... Né? Ou às vezes a pessoa se maqueia, né? Passa bastante blush na bochecha para dizer assim, nossa, olha só, com carinha corado, de corada, né? Então, realmente, viver nos nossos dias, né, é muito complicado, porque a gente não pode, né, quem vê cara não vê intestino. Eu falei essa questão desse diagnóstico pelo né, o aspecto da pele ali, mas se tiver corado demais, às vezes, também é problema. Também né? Não tá legal, ou tá queimado. Inflamado, né? De sol, ou então alguma coisa tá fora do normal. As pessoas que bebem bebida alcoólica, elas são rosadas, mas elas estão inflamadas. Tem algum fator, algum gatilho que não é saudável ali. Olha só, a gente já tá indo quase pro intervalo aqui. Na volta do intervalo, a gente... É mesmo? Nossa. Quase, velho. Você viu? Ele dá esse susto. Hoje fui eu que Ele dá esses sustos. Na volta do intervalo, você que colocou, que precisa emagrecer, que é a maioria que tá colocando aqui na nossa enquete, a gente não tem uma receita mágica, mas vai ter muito conselho sobre emagrecimento saudável para você que precisa emagrecer. É que a nossa enquete é 58% dizendo que precisam,
42% dizendo que não precisam. A gente tem segundos aqui, mas a Tainã falou, olha, eu sou obesa mórbida em tratamento. Mas eu queria entender por que as pessoas veem isso como preguiça ou desleixo. Isso não é uma doença? Isso é uma doença, é uma patologia que precisa de todos os cuidados e intervenções. E realmente existe uma dificuldade do tratamento por conta da obesidade ser algo estereotipado, de que existe uma preguiça, essa pessoa ela não caprichou o suficiente na alimentação e por isso que ela está assim. Muito bem. Pronto. O que a gente faz? Intervalo? Intervalo, Véria, a gente volta já já com presente, com algumas dicas pra você também. Corre aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente volta em 2 minutinhos, Véria? Rapidamente. É um pulinho só. Além dos fatos. Quer estudar a Bíblia e não sabe por onde começar? A Rádio Novo Tempo pode te ajudar. A nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, oferece 20 cursos bíblicos para você escolher e estudar como, quando e onde quiser. Acesse novotempo.com/estudo bíblico. novotempo.com/estudo bíblico e descubra. A esperança é para todo mundo. Estude a Bíblia com a Esperança. Estude a Bíblia com a Rádio Novo Tempo. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 9 em cada 10 pessoas do mundo respiram um ar poluído. A poluição do ar é a principal causa de doenças respiratórias, câncer de pulmão, derrame e ataques cardíacos. Mas nós podemos mudar essa realidade ao descartar corretamente o lixo, encontrando maneiras de se locomover sem poluir, evitar queimadas e plantando árvores. Faça a sua parte. A natureza agradece. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Relembre as músicas que fizeram história. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer saber. Flashback. Jesus, meu capitão. Jesus é meu capitão. Meu barco não vai dar. Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época. Cristo é o tesouro. Flashback. O melhor do passado, aqui na Novo Tempo. Que junto de Deus e não deixe passar esta chance. Flashback. Você quer saber como restaurar os relacionamentos familiares e ter uma família feliz? Então ouça o Lar e Família. A terapeuta Sheila Lima dá muitas dicas para você colocar em prática com a sua família. Respeitar não é aceitar tudo que o outro faça, mas também impor limites. Lar e Família, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Além dos fatos. De volta, além dos fatos, no ar aqui na Voz da Esperança. Que alegria ter você com a gente participando do nosso programa hoje. Todo mundo está se conectando aqui e alguns estão dando o trabalho, o serviço aqui completo, né? Alguém que não se identificou, né, disse o seguinte: 75 quilos, 1,72 m de altura. O pessoal está colocando aqui suas medidas. Peraí, volta, vai, fala. Fala, doutora. Falo de novo, 75.
75 quilos, 1,72 m de altura, disse o número desconhecido aqui da moça. IMC 25,3 está no sobrepeso. Eu vou me entregar também? Vai lá. Posso, Larissa? Cadê você? Só conta e Dia de risco. verdade. Vamos lá. Só conta e risco. Falar a Eu vou verdade, ficar bem hein? quietinho aqui, ó. 1,78 m, 89. Dividido. 1,78? Aham. Estou acima, que eu sei. 28 IMC, sobrepeso. E Sobrepeso. sobrepeso? Qual que é a diferença conta. do sobrepeso para o próximo já é a obesidade? Obesidade. A Qual que é a obesidade, diferença? ela é uma doença crônica. Provavelmente, uma pessoa que chegou no nível de obesidade já tem uma grande chance, né, de ter tido distúrbios hormonais. E é um quadro que, para reverter, é um pouco mais complexo. O sobrepeso normalmente tem a ver com hábitos e estilo de vida. Então a pessoa ainda não, ela está entre o 25, né, e o 29,9, que é uma faixa de risco para o desenvolvimento da obesidade. Então, se mudar os hábitos, né, se mexer aí no estilo de vida, tem uma grande chance de conseguir se recuperar. Né? E com mais facilidade do que quando chega no quadro de obesidade. Não que a obesidade seja impossível, mas precisa de muito mais intervenções, né? Tanto de exercício físico quanto de alimentação, para conseguir assim, descer as escadas. Porque tem gente que está na obesidade e quer pular para baixo e já chegar no peso saudável. Não é assim que funciona. A pessoa precisa descer como se fosse uma escada. Desce alguns degraus, aí ela chega no famoso platô. E parei de emagrecer. Aí ela precisa ali fazer mais algumas intervenções para conseguir continuar descendo a escada e finalmente chegar no peso saudável. Muito bem. Ó, um mês mudando um pouquinho a rotina, deu nisso, né? Fiquei um pouquinho acima, mas já estou de volta à atividade. E o que é interessante, Veri, porque as pessoas elas não valorizam, elas só valorizam quando perdem 20 quilos. Sim. Né? Mas existe um valor muito precioso para o seu corpo você perder de 5 a 10 quilos. Existe um valor muito precioso para o seu corpo você perder de 5 a 10% do seu peso. Certo. Então, se você tem uma meta, né, de perder aí 8 quilos, 9 quilos, que seria 10% do seu peso. Você perdendo esse peso em 6 meses é algo plausível, algo real, que você vai estar aí perdendo 1 quilo e pouquinho por mês. Ou no começo perde mais, depois vai perdendo menos, mas você chegar 6 meses depois, tendo perdido 8, 9 quilos, é algo que o corpo consegue se adaptar bem. Sim. É muito melhor do que fazer uma perda de peso muito agressiva, né? E o seu corpo consegue se adaptar melhor quando a perda ela é mais gradativa. Eu perdi 12, mas ajustei um pouco. Aproximei mais do sobrepeso. Você encontrou, né? Você perdeu, depois você achou. É verdade, mas vou atrás outra vez. Veri, antes da gente seguir, que eu tenho certeza que o pessoal tá curioso pra saber quais as dicas, né, que a doutora Liliane vai passar pra gente pra emagrecer saudável, a gente também tem um presente. Inclusive, nesse presente aqui, tem umas dicas boas pra isso também, Verdade. né, Lili? É uma revista ótima. Fala um pouquinho pra gente. Essa revista certeza. Fique Leve, ela trabalha todos os conceitos de saúde, né? Tanto a saúde física, a mental, a espiritual e os hábitos de vida. Então, às vezes você investe seu tempo com tanta coisa, né? Tentando procurar informações em tantos lugares, quando se você tivesse aí gratuitamente a oportunidade de acessar aí a revista Fique Leve, ou acessar, porque você consegue via PDF, ou pedir a revista física, que eu particularmente prefiro, né? Você pegar, cheirar a revista, é muito bom. Eu também gosto de cheirinho. E a mudança do comportamento, ela acontece com a adaptação do seu cérebro em realmente transformar o conhecimento, a informação em conhecimento. Então, isso é mais fácil quando você tem uma boa ferramenta. Então, a revista Fique Leve, ela é uma ótima ferramenta para você fazer essa mudança de mental mesmo, né? Esse passo que você precisa dar. Ela foi toda planejada para ajudar no seu emagrecimento. Se você fosse comprar um material desse, você provavelmente pagaria caro. E aqui a gente está oferecendo de graça. Então, fique leve com a gente. Com qualidade. Se você quer receber na sua casa, é um presente, então você não precisa pagar nada por isso. Os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos, só mandar uma mensagem pra gente 012 981 5100
8181. Isso. Nossa enquete, Veri, tá ainda com a maioria dizendo que precisam sim emagrecer. 59% contra 41% que estão, tranquilinhos no seu peso, que estão lá, não precisa emagrecer, tá tudo certo. E aí eu queria saber, de fato existe uma maneira saudável e segura de emagrecer? De fato existe. Para isso você precisa aumentar seu nível de consciência sobre o assunto. Primeiro, perceber que você precisa, né? Então, acho que é o primeiro passo, essa identificação. Por isso que se pesar, medir sua altura, passar no profissional de saúde para fazer uma boa avaliação da percentual de músculo, percentual de gordura, se você puder, é muito importante, porque isso vai trazer para você esse nível de consciência. Preciso perder peso. Quanto que eu preciso perder? Então, você tem esse estabelecimento de meta a longo prazo, né? Para você ter esse desenho mais saudável de perda de peso. O segundo passo é você trabalhar com os seus hábitos de vida. E aí, a gente fala muito da alimentação, né? Trabalhar a comer comida de verdade, evitar os industrializados, evitar refrigerantes. Parece que de nutricionista e pouco, todo mundo tem um pouco. E as pessoas sabem mais ou menos o que elas precisam fazer. A dificuldade está no executar essa mudança, em praticar essa mudança de estilo de vida, que é algo que precisa de muita disciplina. E aí, às vezes, a pessoa luta contra a fisiologia dela. E aí, ela não faz exercício, ela se torna uma pessoa mais ansiosa. Por conta da ansiedade, ela come mais. Às vezes, ela não dorme bem. E aí, por conta dessa falta de sono, essa abstinência de sono, ela sente, isso é científico, né? As pessoas, elas tendem a comer com mais desequilíbrio depois de uma noite mal dormida. E aí a pessoa fica tentando controlar pelo domínio próprio o hábito da comida, mas ela não tem desenhado um estilo de vida saudável, ela não está tomando sol. A vitamina D, ela é fundamental para você sentir o bem-estar, né? A produção hormonal de coisas, de serotonina, de endorfina. E aí, se você não tem a vitamina D adequada, provavelmente você tem algum quadro de ansiedade, depressão, algum distúrbio aí emocional que favorece você comer mal. Então, precisa de todos os hábitos do estilo de vida para que você emagreça. Não é só a comida. A comida, teoricamente, se os outros hábitos estão ajustados e regulados, ela vai ser naturalmente mais fácil. Então, você tem que trabalhar a favor do seu metabolismo, não contra. Eu fiquei curiosa em relação ao sono, Veri. Uhum. Porque ela falou que o sono também é um dos pontos, né, que ajudam no emagrecimento. Fala um pouquinho pra gente, o que o sono tem a ver? Falou, dormir bem ajuda, explica melhor. Que você tá dormindo, você tá parado, né? Não tá em movimento. Pois é. É possível emagrecer dormindo. Isso é científico. Acho que muita gente ficou feliz agora. A propósito, espera o programa acabar para depois ir dormir. Agora não, né? Não, espera um pouco. Porque o nosso organismo, ele é fantástico. É durante a noite que a gente desintoxica. É durante a noite que acontecem os pilares mais importantes para o emagrecimento, como, por exemplo, a produção do músculo. O músculo, as pessoas pensam assim, tem que me exercitar para produzir músculo. Mas se você não produz um bom GH, um bom hormônio do crescimento, você, durante a noite, você não ganha essa massa muscular. Então, para o emagrecimento acontecer de forma completa, você precisa dessa musculatura. E aí, dormir bem também vai ajudar nessa produção hormonal. Além disso, né, o processo de desintoxicação acontece durante a noite. Você regenera as suas células mais fortes quando você dorme adequadamente. Então, tem pessoas que elas fica se policiando para comer a marmitinha durante o dia, tomar água. Só que os hábitos noturnos são terríveis, né? Depois que inventaram essa tal da luz artificial, as pessoas acham que toda hora é dia, né? A claridade traz essa sensação. E essa pessoa passa a dormir, antes dormiria umas 9, 10 horas, passa a dormir meia-noite, 1 da manhã todos os dias. Ou acordar muito cedo. E aí não completa o ciclo do sono, né? Que é mais ou menos aí para a maioria das pessoas de 6 a 8 horas. Repetindo esse hábito de dormir mal todos os dias, essa pessoa vai ter consequências na sua memória, na sua saúde mental, no seu corpo físico, porque você fica mais cansado e ainda não vai emagrecer.
Bom toque esse aí. Não vai emagrecer. Para que esse, por exemplo, algumas pessoas vão dormir cedo, né? Mas mesmo assim, indo dormir cedo e às vezes acordando no horário bom, não emagreceram. Tem hábitos que podem comprometer esse processo? Porque o sono, ele precisa ser de qualidade, né? Não adianta só dormir. Tem que ser um sono que propicia a condição da pessoa entrar no sono profundo. Claro. Um dos principais hábitos é a questão dos estimulantes. As pessoas começam a tomar café logo pela manhã. E muitas pessoas têm dificuldade de fazer a meia-vida, né, do café, porque o café é um estimulante, como se fosse uma droga. E aí as pessoas não conseguem eliminar esse fator estimulante durante o dia. Chega à noite e ainda está aceso. Ou não, toma um cafezinho no meio da tarde, pronto. A pessoa vai adormecer, talvez no horário adequado, só que ela não entra no sono REM. Ela não entra no sono profundo. E aí os processos metabólicos, eles são prejudicados também. Então, um dos principais hábitos é a retirada dos estimulantes. E aí a gente fala de café, das bebidas açucaradas, né? A base aí dos refrigerantes, os achocolatados, dependendo aí da pessoa, vai ter também essa consequência para o organismo. Um segundo pilar é a luz azul. Então, as redes, os celulares em geral e as telas, elas emitem no nosso olhar a luz azul. E essa luz, ela prejudica a nossa entrada no sono. Então, o ideal é que a gente pare de ter contato com o celular 1 hora antes de dormir. Pelo menos. Para que essa luz não venha nos despertar e evitar com que a gente entre no sono profundo. E um outro tópico também bem importante é a questão do jantar. As pessoas tendem a comer uma quantidade de comida muito calórica, né? O horário que as pessoas estão socializando, as famílias se encontram, os amigos se encontram, e eles usam dessa refeição a refeição mais calórica do dia. Então, o que era para ser uma jantinha leve, acaba sendo a principal refeição. Então, a pessoa entra no sono fazendo digestão. E nesse caso, por mais cedo que seja, né, por ser a última refeição e ser às vezes a mais pesada, ou pelo menos igual ao almoço, aí mesmo que você respeite um determinado tempo, entre um intervalo, vai ser prejudicial da mesma Sim, forma. um alimento, né? Se você comesse uma pizza de café da manhã, não é o mesmo prejuízo de você comer uma pizza durante a noite. Qual que é uma janta ideal, assim, pra gente ter um bom sono? A base de alimentos de origem vegetal, né? Então, evitar as carnes em geral, os refrigerantes em geral. Massa também? A massa, teoricamente, ela é vegetal, né? Agora, os carboidratos, eles precisam ser de uma origem integral. Então, se for, por exemplo, um macarrão integral com molho natural, né? Vamos colocar aí dentro de... Eu fui lá, bati o tomatinho. Isso, uma coisa um pouco mais caseira. Isso é mais adequado do que você comer um alimento industrializado, né? Um alimento que seja refinado. Mas, em vias de regras, depende muito de pessoa para pessoa. O jantar é como se fosse, assim, a refeição mais adaptável ao estilo de vida. As pessoas que são atletas, que têm aí uma vida bem ativa, elas talvez precisem comer um pouco mais de proteína à noite. Agora, as pessoas que vivem aí numa rotina sedentária, que tendem à vida de escritório, elas precisam de uma refeição mais leve, à base de carboidratos, à base de frutas ou de vegetais. Então, uma alimentação, ela é como se fosse o que faltou durante o dia, a gente complementa à noite, mas depende muito de quem é esse indivíduo com que a gente está tratando. E mesmo os mais saudáveis vão pedir um intervalo entre o ato do alimento e de Sim, dormir. a gente orienta, né, que a última refeição ela deve ser próxima aí ao horário que o sol se põe. Porque o corpo, ele tá ali adaptado para fazer essa refeição, né, sabendo assim, olha, agora é hora de dormir. Então, o período noturno é o momento que o nosso olhar, ele realmente mostra para o corpo que é o momento do descanso. Então, fazer a última refeição próxima desse horário, ok. Agora, as pessoas que entram muito à noite, né, 9, 10, 11 da noite, estão ali fazendo festa, se comendo naquele horário, o organismo, ele não entende.
o que está acontecendo. E ele vai estocar aquela energia. E vai prejudicar, com certeza, o emagrecimento. Então, eu brinco, né? Eu fui numa roça há um tempo atrás e ouvi dizer que as galinhas não comem à noite. E fui fazer o teste. Será que realmente as galinhas, né? Enfim, elas ciscam o dia inteiro. Peguei uma mão de milho, joguei lá pra dentro do galinheiro, fiquei só observando. Elas estavam acordadas, fazendo barulho, gru, 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 gru. Tava escuro. Tava escuro e aí elas estavam despertas ali. Eu percebi que elas perceberam a minha presença, mas nenhuma delas desceu pra comer. E eu falei, uau, que disciplina, hein? Que disciplina, elas sabem. Eu estava esperando a resposta dessas galinhas aí, né, que você ia dar, porque eu já tive, né, no passado, inclusive na Amazônia, quando eu tinha muitos, batia uma latinha no meio do quintal, né, vinha aquele monte de tudo quanto é canto para comer, né? E de fato, à noite não. E aí... E principalmente estando escuro, porque se estiver claro, isso pode mudar a percepção delas. Pois é, por isso que as granjas colocam luzes dentro dos ambientes para que a galinha coma. E não emagreça. E não emagreça. Ao contrário disso. Para engordar. E aí foi feito a mesma coisa com os seres humanos. Hoje nós estamos expostos à luz que nós acreditamos que é dia e que a gente pode comer a qualquer hora. E não é assim que funciona, fisiologicamente. É porque o cérebro está recebendo esse estímulo. As galinhas estão mais espertas do que os seres Pode comer, humanos. tá claro. Tem o sol ali, outro aqui, ó. Pois é. O nosso corpo precisa de descanso. Então, esse descanso precisa acontecer principalmente no período noturno. Nós precisamos praticar mais o jejum noturno. E isso, com certeza, vai ajudar no emagrecimento. Gente, foi assim que Deus fez todas as coisas, né? Pois é. Fez a parte escura. Exato. Que era pra, né, repouso absoluto. Olha a sabedoria. Eu quero divina voltar. Versus a tolice Eu quero humana. voltar nessa questão do descanso, mas eu tenho uma perguntinha antes. E se você já quiser emendar pro descanso, que daí a gente já finaliza. Tem uns 6 minutinhos, né, velho? Temos. Pra responder as duas perguntas. Daí você já vai pra parte do descanso, a importância, né? Também do sábado, né? Porque a Bíblia sempre deixa clara a questão do descanso, né? Isso é muito interessante. Mas eu deitei pra dormir, fiz tudo o que você orientou. Fui dormir, no meio da noite acordei. Cadê que o sono volta? A mão coça pra pegar o celular, né, velho? Já tô deitado. Qual que é essa orientação aí quando o sono passa e não volta por nada? O que eu posso fazer? Tem um verso, deixa eu achar aqui o verso bíblico. Tem um verso lindo sobre isso. Logo... Respondendo, inclusive, a Poli, que mandou aqui. A Poli é a esposa do pastor William, que estava aqui com a gente ontem, hein? Ela falou, gente, alô, Poli, um abraço. Gostei demais. Vou enviar para as minhas amigas. O programa vai ficar salvo? Vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E você pode mandar o link para quem você quiser, igual a Poli tá fazendo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Achou, Lili? Vamos responder tecnicamente primeiro. Esse despertar noturno, ele tem a ver com o aumento do cortisol. Por volta das 3, 4 da manhã, o nosso corpo pode receber um estímulo de cortisol, um estímulo do estresse e despertar e não voltar a dormir mais. Muitas pessoas, principalmente na terceira idade, dizem que sofrem desse aumento, né? Então precisa de toda uma mudança de estilo de vida para o cortisol voltar a funcionar como antes. Um deles, por exemplo, a Larissa até falou de celular. É logo que acordar, não pegar no celular. Você olhar o céu. Você falar para o seu corpo, olha, o dia começou. Então, você abre sua janela, fica alguns minutos ali com a luz natural sendo exposta. Você pode fazer um alongamento ali numa área, numa varanda que você tenha, observando o céu. Isso vai fazer com que no período da noite, o seu cortisol não suba. E aí você consegue dormir melhor. Além disso, fazer atividade física, tomar seu sol, uma boa alimentação, principalmente, por exemplo, com alimentos funcionais, que é o abacate, que ajuda, por exemplo, a diminuir o cortisol. Só fazendo uma vírgulazinha, você falou da atividade física, mas ela sendo à noite, por exemplo. Hoje, as academias estão lotadas à noite e algumas até de madrugada. É um conflito difícil, porque estimula bastante. Se fosse assim, avaliar a fisiologia, o corpo foi feito para o movimento diurno. Então, precisaríamos estar fazendo academia do período que o sol está brilhando.
Mas o sedentarismo também é um problema maço, né? Então a gente precisa combater o sedentarismo. Se você não puder fazer durante o dia, faça à noite, mas de preferência exercícios que façam um bom relaxamento e não exercícios tão tensos assim, né? Que acabem gerando um estímulo tão grande que você não consiga dormir. E aí, esse estímulo do sono, então o despertar noturno, ele pode ser melhorado se você mexer com o seu estilo de vida. Mas agora, falando do lado espiritual, né? Tem um salmo, que é o Salmo 4, no verso 9, diz assim: apenas me deito e logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, Senhor. Então, é um verso assim que realmente traz pra gente muita paz, porque tem pessoas que não conseguem dormir, têm ansiedade durante a noite, ficam pensando nos problemas, né? Acabam trazendo para o travesseiro a sua amargura, o seu choro, e acaba tornando o momento do sono algo difícil. E aí, quando a gente pensa, né, na confiança em Deus, a gente sana esse problema, né? Porque a gente deita e logo adormece. E nesse sentido também, que a Larissa comentou, nós temos não só a necessidade do descanso de dormir, né? Dormir é uma das formas de descanso, mas nós também precisamos de descansos sazonais. O nosso corpo, né? Isso é científico, ele precisa de um período de descanso de pelo menos 7 dias. Existem pesquisas que mostraram que eles tentaram mudar o período de descanso para 10 lá na Europa, né? E aí eles fizeram um teste, então as pessoas trabalhavam 10 dias e descansavam depois desses 10 dias. E eles perceberam que não deu certo, a produtividade não aumentou, as pessoas se sentiam muito cansadas, porque fisiologicamente nós estamos divididos em 7, né? A Lua é dividida no ciclo de 7 dias, o ser humano também. Então, de 7 em 7 dias, a gente precisa descansar. E aí a gente encontra a sabedoria na Bíblia. Então, logo que Deus nos criou, a primeira recomendação que Ele deu para nós é que a cada 7 dias vocês precisam parar. E esse 7º dia não pode ser escolhido assim, pode ser uma segunda-feira, pode ser uma quarta, não. É o sábado. E para quem fez um bico assim, ou uma careta, porque já vamos vocês falar disso outra vez, mas quem nos fez, pensa na sabedoria de quem nos criou. O Criador. E quem foi que nos criou? Foi Deus. E quem foi que estabeleceu isso aí lá no começo, logo que fez? Deus. Né? Então... É recomendação do fabricante. Inclusive, a gente tem um programa, 2 ou 3, na verdade, né? Falando só do porquê o sábado, né, velho? E não outro programa. Exato. Lili, muito obrigada mais uma vez. Se quiser repetir Ótimo. redes Repita tudo aí, as redes sociais. Como é que Rede social, então... Para ter a camiseta legal também. Nutri.adventista, e lá você encontra também o link para você adquirir a sua camiseta que fala sobre... aqui, a que eu trouxe hoje é Meu Corpo... regras de Deus, né? Não as minhas regras. A gente precisa mesmo seguir aquilo que o fabricante nos propôs. O pessoal moderninho dizer que isso aí é um tapa na cara da sociedade, né? Exato. Porque o pessoal levanta essas bandeiras aí, mas, gente, é ridículo, né? Não tem como eu estabelecer regras pelo meu corpo, enfim, né? Que não fui eu que fiz. Ora... Pronto. Deus que fez. O Além dos Fatos de hoje fica por aqui. Amanhã ainda tem mais assunto. Pastor Fred por aqui. Amanhã, quarta-feira. Quarta-feira já, hein, velho? Metade da semana. O relógio é a semana. Mas por enquanto, continua aqui com a gente na sintonia da Rádio Novo Tempo, porque já Josiel Matos e as 10 mais. Exatamente. Obrigado, doutora. Deus abençoe, viu? E cuide-se bem lá com os bebês. Obrigada.